Então encontra aí o Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero ler com você o versículo 31 e o 32. Evangelho de João, capítulo 8. Eu quero ler o verso 31 e 32. Se você encontrou, diga amém. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 e 32, diz assim as Sagradas Escrituras: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Amém? Você pode fazer uma oração rapidinha por você agora? Senhor, no nome de Jesus, nós estamos aqui nesse momento diante da Tua palavra. Ó Pai, gratos por tudo que o Senhor já fez no nosso meio, na nossa vida, neste lugar, nesta noite. Mas eu quero te pedir agora que o Senhor venha com graça e favor sobre as nossas vidas. E que o Teu Espírito Santo possa ministrar de uma forma especial a cada um de nós, dentro dessa porção santa da divina semente que o Senhor reservou para nós hoje, em nome de Jesus. Amém? Queridos, quando a gente volta lá em Gênesis, a gente vê que Deus cria o homem um ser perfeito e em plenas condições de se relacionar com Ele e também de cumprir o propósito para o qual ele foi criado. Porém, este homem peca e com isto ele perde essa condição original, passando assim a ser governado pelo diabo, que assume o senhorio, o governo da sua vida. Mas a Bíblia vai nos dizer em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, que quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo, o unigênito do Pai, o Cordeiro de Deus, o resgatador que vem e cancela o escrito de dívida que era contra o homem. E esse resgatador compra o homem com seu próprio sangue. E com isto, todo aquele que nele crê e o reconhece como Senhor e Salvador, agora a Bíblia vai dizer que é transportado do reino das trevas para o reino de Deus. E quando a gente olha para esta mensagem, ela se resume em uma coisa: isto é redenção. O que nós enfatizamos na primeira ministração da nossa série. Deus compra para si mesmo o homem. E agora, como redimido, o homem tem um novo Senhor e dono. Jesus o comprou, fazendo dele propriedade exclusiva de Deus. 2 Pedro 2, versículo 9. Como Senhor e dono, agora ele espera ser honrado por seus filhos e servos. E a estes, Deus proporciona todas as condições para viverem e bem as suas vidas aqui, nesse planeta chamado Terra, onde todos os seus filhos e servos passam a ser mordomos de suas próprias vidas e também de tudo aquilo que o Senhor e dono da sua vida confia nas suas mãos. Foi o que nós falamos na última ministração sobre mordomia cristã. Então este é o resumo da série até aqui, onde nós falamos sobre redenção, honra e mordomia. Por fim, este homem precisa entender também que o reino de Deus, o reino desse Senhor e dono da sua vida, ele é fomentado na nossa vida através de princípios e mandamentos. É a forma que o reino de Deus pode ser instalado, pode ser realmente visto na nossa vida, através de princípios e mandamentos. E é sobre isso que nós vamos discorrer nessa oportunidade, que o reino de Deus é sobre princípios e mandamentos. E eu quero te convidar para ficar firme aí,
porque vem muita coisa boa de Deus para nós nesta noite. Amém? Para dar andamento aqui, permita-me te fazer algumas perguntas. Quantos aqui se consideram filhos de Deus? Quantos aqui se consideram servos de Deus? Você se considera um cidadão do reino de Deus? Outra pergunta, você se vê como um discípulo de Jesus? Amém, glória a Jesus. Agora veja isso, se a resposta é sim para uma ou para todas essas perguntas, a sua vida ela precisa ser alicerçada sobre os princípios e mandamentos que regem o reino de Deus. Amém? E esse alicerce deve afetar todas as áreas da nossa vida. O que é que nós lemos no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32? Eu sei que nesse texto aqui a gente usa mais o verso 32. Inclusive, como ele tem sido usado nos últimos anos no Brasil. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim ou não? Mas essa verdade, ou a mensagem do verso 32, ela só pode se tornar real na nossa vida, se o 31 também for. E no verso 31, olha só o que Jesus disse aqui. Vamos entender o contexto? A Bíblia diz que ele estava falando para um grupo de judeus que haviam crido nele. E ele vira para aquelas pessoas e dizem assim, ó, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, vírgula, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É lógico que tem um cunho de verdade quando você pega só a mensagem do 32, mas é importante aqui a gente entender a mensagem num todo. E aqui, queridos, Jesus fala de uma condição para que alguém pudesse ser considerado de verdade seu discípulo. E qual é a condição? Tem que permanecer na sua palavra. Não é isso? Agora, o que implica permanecer? Sabe o que é? Permanecer implica continuidade. Fala de firmeza e dedicação. Permanecer é algo definitivo, que enfrenta e passa pelo fator tempo, que não sofre mudanças, é algo constante, é algo imutável. Isso é permanecer. E segundo as palavras de Jesus, o que nos leva a sermos seus discípulos é uma vida permanente. Onde? Na sua palavra. Ou seja, em seus princípios e mandamentos. O que existir fora disso é fake. O cristão que vive fora disso, desse conceito, é um falso cristão. Não está vivendo o que Jesus disse que nós temos que viver. Não está sendo discípulo. Pode estar vivendo um dos piores enganos da sua vida. O que a gente aprende com isso, queridos? É que o reino de Deus, como já foi dito, ele é sobre princípios e mandamentos, os quais foram estabelecidos pelo próprio Senhor em sua palavra. Para aumentar o nosso entendimento acerca disso, é importante a gente tentar esmiuçar um pouquinho as duas coisas, porque muitas vezes se confundem, tá? Então me acompanhe, o que é princípio? Princípio vem do latim princípio, significa início, a essência de algo, o início de uma ação ou processo. Também pode ser definido como a causa primária, o que fundamenta, ou pode ser usado também para embasar algo. Isso é princípio. Exemplos de alguns princípios do Evangelho, que são inclusive fundamentais. Fé é um princípio básico da vida cristã. Você precisa crer, sim ou não? Arrependimento
é outro princípio. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Já pregava João Batista e logo em seguida Jesus. Amém? Outro princípio, obediência. Só coisa boa, né? Outro princípio, honra. Inclusive nós falamos sobre ele na série. Mais um princípio, mordomia, que também foi falado. Outro princípio, serviço. Esses são princípios fundamentais do Evangelho que precisam ser entendidos e também precisam existir na nossa vida. Agora, mandamento. O que é mandamento? Mandamento é ordem. Olha tanto que é simples. Mandamento é mandado. Mandamento é lei. Mandamento é norma e também regra. Viu a diferença? Alguns exemplos de mandamentos. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, alma e entendimento. Isso é um mandamento. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Mandamento. Honra teu pai e a tua mãe. Mandamento. Não cometa adultério. Mandamento. Consegue entender a diferença? Diante disso, o que precisa ser entendido agora? E eu quero, de uma forma bem resumida, tentar te passar isso. Queridos, existe um tripé sobre o qual o reino de Deus se move. Preste atenção. Como é a formação desse tripé? Fundamento, princípios e mandamentos. Saindo à frente aqui. Esse tripé fala de um fundamento ou fundamentos, porque há fundamentos secundários. Fala também de princípios e mandamentos. Amém? O fundamento é a base ou o apoio principal. E que fundamento e base principal é esse? Jesus Cristo. Quando você lê 1 Coríntios 3,11, você vai ver a Bíblia dizendo que Ele é o firme fundamento e que ninguém pode colocar outro fundamento além dele. Ele é a base de tudo, a base da nossa vida, da existência de todas as coisas. Ele é o firme fundamento. Porém, existem fundamentos secundários, que daqui a pouquinho eu quero citá-los. Então, preste atenção nisso aqui. A partir do fundamento, define-se princípios, que também podem ser vistos ou tidos como tipos de bases, de alicerces. Já os mandamentos são aquilo que poderíamos chamar de meios, de mecanismos com os quais erguemos ou desenvolvemos a nossa existência sobre o firme fundamento, Cristo Jesus. Estão entendendo até aqui? Amém? Então, uma forma bem sintetizada dessa estrutura que devemos considerar na vida cristã, no reino de Deus, ela seria assim: o fundamento principal, Jesus Cristo. O que seria fundamentos secundários? A nossa vida pessoal, que engloba o nosso relacionamento com Ele, a nossa busca pela presença dEle, o nosso desenvolvimento pessoal. Outro fundamento secundário, a nossa família. Quem crê que família é projeto de Deus? Porque na família é onde nós nascemos, crescemos, desenvolvemos, somos estruturados para viver, entender, conhecer os propósitos de Deus. Então é um fundamento secundário. Outro fundamento secundário, a vida profissional, por exemplo, é um fundamento secundário, porque o homem, nós precisamos cuidar da nossa casa, a mulher precisa se profissionalizar para ser uma dona de casa ou qualquer outra coisa na vida. Outro fundamento secundário, a vida congregacional, que é a nossa vida de igreja. Então, olha só, há o fundamento principal que é Jesus, fundamentos secundários, e aí vem os princípios e os mandamentos. É essa, a estrutura, de uma forma sintetizada, que devemos considerar quando olhamos para a nossa vida cristã, agora
como cidadãos desse reino chamado Reino de Deus. Está comigo aqui? A compreensão disso, queridos, nos traz percepções sobre as sequências de causa e efeito que nós estamos experimentando nas nossas vidas. Ou seja, essa compreensão pode nos levar a entender melhor o que temos vivido e o que podemos viver como filhos de Deus. Eu quero que você pegue isso aí. Se os princípios e mandamentos divinos forem aplicados da maneira certa e com a motivação correta, deixa eu te dizer uma coisa, tudo vai dar certo na nossa vida. O problema é que muitas vezes eles não são aplicados e muitas vezes aplicados de forma errada. E aí vai dar ruim do mesmo jeito. E por que se fizermos do jeito certo vai dar certo? Porque Deus é fiador de sua palavra. O que Ele disse, Ele cumpre. Olha só o que é que nós temos como registro no livro de Números, capítulo 23, versículo 19. A Bíblia diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Será que, tendo Ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? É óbvio que Ele fala, Ele vai fazer, e se Ele disse, prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Isso é uma verdade da palavra de Deus para nós. Amém? A gente vê isso aqui nesse episódio entre Balaque, né, e Balaão. Todo mundo conhece a história. Os midianitas os moabitas, né, estavam temerosos com as conquistas de Israel. E de repente, Balaque chama Balaão para profetizar, amaldiçoar Israel. Você sabe da história. Quando Balaão chega diante daquele quadro, Deus tinha uma palavra sobre Israel, de abençoá-los e guardá-los. E Balaão não pôde proferir uma palavra diferente daquela promessa que Deus tinha sobre o seu povo. É por isso que ele disse isso aqui para Balaque. E de agora em diante, com esse entendimento, eu quero voltar o nosso foco para a questão da área financeira. Porém, nós temos que entender que praticar os princípios e mandamentos divinos é algo que precisa ser aplicado, instalado em todas as áreas de nossas vidas. Amém? Sem isso, deixa eu te dizer algo, esquece prosperidade, esquece vida abençoada. Eu sei que há um conceito muito errado de vida próspera e abençoada. Por exemplo, há gente que pensa que vida próspera é ter dinheiro. Não é. Tanto é que tem tanta gente que a única coisa que tem na vida é dinheiro. Vida abençoada e próspera não tem nada a ver com isso. Vida abençoada e próspera tem a ver com a pessoa alinhada com Deus, vivendo os planos dele para a sua vida. Porque é a única forma que tem do ser humano experimentar isso. Amém? Então, há essa necessidade de olharmos para a nossa vida e entendermos que em todas as áreas, os princípios e os mandamentos de Deus, eles precisam ser aplicados. Agora, vamos entrar nessa questão das contribuições financeiras. Queridos, é uma área que assusta todo mundo, ou muita gente? Sim. Mas preste atenção numa coisa. Nós não temos, como cristãos falando, muita dificuldade, eu estou dizendo muita porque tem também, muita dificuldade em obedecer a Deus em algumas coisas, ou em quase todas as outras coisas. Mas quando se fala da questão financeira, o negócio pega. Para muita gente, e eu poderia até dizer que para a maioria. Não é verdade? Muitos têm dificuldade em obedecer ao Senhor em relação às contribuições financeiras, que a Bíblia ensina. E a razão disso se deve ao fato de que o dinheiro é a principal ameaça que pode tomar o lugar de Deus no nosso coração. É por isso, queridos, que o Senhor Jesus nos deixou um alerta em Mateus capítulo 6, versículo 24,
quando ele disse assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque vai odiar um e amar o outro, ou se dedicar a um e desprezar o outro. E ele termina dizendo assim, ó: vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Quando a gente vai para 1 Timóteo 6, versículo 10, nós temos esse registro: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Percebe que aqui Paulo não está falando que o dinheiro é a causa de todos os males, como alguns pensam. Não é o dinheiro o problema é o amor ao dinheiro. O problema é quando o dinheiro toma o lugar de Deus na vida do homem. Aí ele passa sim, a ser prejudicial, mas não é o dinheiro em si, é o coração do homem, que foi colocado no lugar errado, na coisa errada, saiu do Senhor e passou para o dinheiro. Ou seja, Jesus deixou de ser Senhor e o dinheiro passou a ser o Senhor daquela pessoa. Amém? Então a primeira coisa que a gente precisa entender é isso: há dificuldade porque existe uma guerra. O inimigo quer usar isso, a maior ameaça que pode tomar o lugar de Deus na sua vida, para tirar Jesus do trono, para fazer com que você não seja governado por aquele que tem o direito de te governar, que é o Senhor. Amém? E quando a gente fala de contribuições na Bíblia, a verdade, queridos, é que há sim o princípio de contribuição nas Sagradas Escrituras. E se queremos ser bem-sucedidos nessa área, deixa eu te dizer, nós precisamos entender o princípio e praticar os mandamentos do Senhor acerca do assunto. Porque o reino de Deus é sobre princípios e mandamentos. Ele próprio não se movimenta ignorando os seus princípios e mandamentos. Amém? Quando se fala de contribuições financeiras, a primeira coisa que eu quero que você entenda, além de tudo isso que já foi dito, é que nós precisamos ter isso em mente. Elas são tão espirituais quanto as nossas orações. Não tem como separar estes dois assuntos em algo natural e espiritual. Por exemplo, quando o anjo do Senhor apareceu a Cornélio, no livro de Atos, capítulo 10, acredito que muita gente sabe, dessa narrativa. Ele fez essa afirmação aqui a Cornélio, no versículo 4. O anjo do Senhor diz assim a ele: Cornélio, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Veja que o anjo enviado pelo Senhor aqui disse que tantas orações quanto as esmolas que foram praticadas por Cornélio subiram igualmente perante Deus. E isso, queridos, nos leva a entender e afirmar que assim como a oração, a contribuição também é uma prática espiritual. Além disso, nós vemos no texto a expressão para memória. O que indica isso? Indica que as ofertas, elas são um tipo de memorial, ou seja, quando contribuímos em algum nível, isso não fica esquecido diante de Deus. Deus está vendo, filmando tudo e anotando tudo que a gente faz nessa área diante dele. É como se fosse um lembrete. O memorial é isso, um lembrete de que ele tem um compromisso conosco, ele tem uma aliança com a gente, ele tem uma aliança com os seus servos, com os seus filhos. E é interessante porque a Bíblia usa com frequência essa aplicação, e nós entendemos que esse uso é para que a nossa mente, o nosso coração se mantenha na expectativa de que tudo aquilo que nós fazemos diante do Senhor e para o Senhor, há
recompensa, e ela é certa. Amém? Veja o que está registrado em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois serviram e ainda estão servindo aos santos. Amém? O texto diz que Deus, Ele não esquece do trabalho que fazemos. Você crê nisso? Ele está olhando para tudo que você faz. Até quando a gente faz relaxadamente, Ele está vendo, tá? Agora, o texto diz aqui também que além dele não esquecer do trabalho que fazemos, o texto emenda com outra coisa. Diz assim, ó, e do amor que mostramos para com o seu nome. Como assim? Como nós podemos praticar isso? Mostrar amor para com o nome do Senhor. Eu não tenho dúvida do que eu vou dizer para você agora. Um dos meios é através das nossas esmolas. Sabe o que é a esmola, essa contribuição na Bíblia? É aquilo que nós oferecemos aos menos favorecidos, por amor e cuidado. Por exemplo, se você encontrar alguém dentro da sua congregação que está passando por uma enorme dificuldade financeira, e você tira parte daquilo que está nas suas mãos e oferece para essa pessoa, a Bíblia chama isso de esmola. A gente tem um conceito de esmola que é uma coisa ruim, né? Sim ou não? Mas não é, é bíblico. E quando a gente faz isso, nós estamos oferecendo àquele que precisa ajuda, amor e cuidado. Agora, veja como que a gente vai entender isso, de uma forma mais profunda. Quando a gente lê Mateus capítulo 25, principalmente do versículo 34 ao 40, Jesus está falando ali do grande julgamento, o dia em que todas as nações serão reunidas na presença dele. E a Bíblia diz que nesse dia, ele porá as ovelhas à sua direita, e ele vai dizer assim às suas ovelhas: venham, benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês, desde a fundação do mundo. E aí ele emenda, olha o que ele diz aqui: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiro e vocês me hospedaram, eu estava nu e vocês me vestiram, enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. E aí a Bíblia vai dizer que a essas pessoas, as suas ovelhas, os santos, vão virar para ele e dizer assim: Senhor, mas quando foi mesmo que nós fizemos isso? E no versículo 38 ele vai responder dizendo assim, ó: em verdade lhes digo que sempre que o fizerem ou fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. É aqui, queridos, que nós mostramos amor para com o seu nome, quando nós praticamos esse princípio na vida dos nossos irmãos. Isso é praticar amor, é quando nós servimos uns aos outros com aquilo que o Senhor permitiu que chegasse nas nossas mãos. Amém? Glória a Jesus. Então, algo que a gente precisa entender aqui, a seriedade de tudo isso na nossa vida, como estes cidadãos do reino de Deus, estas pessoas que se consideram, se intitulam discípulos e filhos de Deus. As esmolas, queridos, mencionadas pelo anjo que falou aqui com Cornélio, eu preciso te dizer isso, elas fazem parte apenas de um dos níveis de contribuição dos quais a Bíblia menciona, e nós cremos, defendemos e ensinamos. Além das esmolas, o que a gente vê claro como princípios, né, nessa área? Existem os dízimos e também as ofertas, ou seja, dízimos, ofertas e esmolas. São os três níveis de contribuições
que a gente vê nas Sagradas Escrituras, cremos e ensinamos. Quando a gente lê Malaquias capítulo 3, é um dos textos mais usados para falar sobre dízimo. No versículo 8, a gente encontra essa palavra aqui, ó, do próprio Deus em direção ao seu povo. Ele vira para eles e diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Olha a pergunta que o próprio faz. Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? E aí vem a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Assim como no caso das esmolas, os dízimos e as ofertas são apresentadas a nós como algo que também produzem um memorial perante o Senhor. Quando você vai para o contexto de Malaquias 3, nós vemos exatamente isso. No verso 16 e 17, o Senhor, ou a palavra de Deus, continua trazendo os registros e diz assim, ó: então, os que temiam o Senhor falavam uns com os outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão a minha propriedade peculiar naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu os pouparei como um homem poupa o filho que o serve. Percebe que é o mesmo contexto? Da mesma forma que a Bíblia diz que a esmola é um memorial, aqui fica claro para nós que dízimos e ofertas também são memoriais. Sempre quando a gente pratica, Deus está olhando e aquilo faz, não que Ele esquece, mas sempre o lembra que Ele tem uma aliança, um compromisso de nos abençoar. Quando se fala, queridos, de dízimo, quanta resistência a gente tem em relação ao assunto na vida, né, do povo de Deus no meio cristão hoje. Há uma turma que insiste em resistir em relação à prática do dízimo, é fato. Eles usam vários argumentos, motivos. Entre eles, a gente poderia destacar, por exemplo, alguns dizem assim: o dízimo era só para o Velho Testamento. Não existe isso no Novo Testamento. Você já ouviu isso por aí? Tem muita gente que bate o pé e teima que é assim mesmo. Porém, isso não é verdade. Se você for olhar de uma forma macro para a Bíblia, você vai ver que a prática do dízimo vem antes da lei de Moisés. Em Moisés, houve apenas uma confirmação da prática, quando isto virou lei. Quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 14, versículo 20, não existia lei. Você vai ver que Abraão deu o dízimo de tudo que ele tinha a Melquisedeque, rei de Salém. E aí? Você volta mais um pouquinho, você vê Abel e Caim indo diante do Senhor, levando o quê? Ofertas. Então não é questão de lei, porque isso vem antes da lei. Tá, mas o Novo Testamento não fala sobre isso. É outro argumento. O Novo Testamento não fala em lugar nenhum explicitamente sobre a entrega do dízimo. Em parte isso é verdade. Não tem mesmo nenhum versículo como Malaquias: tragam os dízimos à casa do tesouro. Esse tipo de versículo não tem no Novo. Porém, ele também não diz que o dízimo não deve ser entregue. E aí? Se ele não diz que tem que trazer, ele também não fala que não tem que trazer. Como que a gente fica diante de uma situação dessa? O que a gente precisa entender em relação ao dízimo é que ele não foi revogado no Novo Testamento. Portanto, segundo as palavras do próprio Jesus, a gente entende que ele confirmado. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 23, versículo 23, Jesus estava em um embate de censura pesada contra os fariseus. E no verso 23, ele diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã,
do endro e do cominho, e desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E ele encerra o versículo dizendo assim, ó, mas vocês deviam fazer estas coisas, ou seja, entregar o dízimo de tudo, sem omitir essas outras. Irmãos, conseguem entender a fidelidade desses caras? De 10 folhinhas de hortelã, eles tiravam uma, era dízimo. Olha o tanto que os caras eram fiéis. E você não vê Jesus dizendo assim, ei, vocês estão fazendo o que não precisam, não tem mais que dizimar. Ele falou assim, vocês estão fazendo o que não precisam, estão esquecendo daquilo que tem que ser feito. Não, ele não encerrou o assunto assim. Ele diz assim, olha, vocês devem fazer estas coisas, dizimar de tudo, porém, sem esquecer aquelas. Percebe? Você acha que Jesus ia errar num ponto desse aqui? Mas não ia mesmo. Né? A gente precisa compreender, queridos, que quando a gente contribui em qualquer um destes níveis, seja dízimos, ofertas e esmolas, nós estamos levantando, segundo o que a gente está entendendo aqui, memoriais diante de Deus. E a Bíblia diz, eu volto a dizer isso, que Deus se lembrará de nós e nos abençoará. Ou seja, a contribuição é um ato espiritual seguido de bênçãos, que podem ser tanto espirituais quanto naturais. E o que a gente precisa entender é que vem sim bênção sobre a nossa vida quando a gente pratica isso. Agora, eu preciso falar sobre outros motivos pelos quais nós devemos contribuir. Já vimos que nossas contribuições são memoriais diante do Senhor e que isto o leva a se lembrar de nós e nos abençoa. Porém, as bênçãos, elas não devem ser o principal motivo que nos leve a contribuir. Eu quero te mostrar que existe um caminho ainda mais precioso, mais sublime, ou algo mais precioso e mais sublime que acontece com a gente, quando a gente decide contribuir financeiramente no reino de Deus, obedecendo assim os seus mandamentos. A primeira coisa eu quero falar sobre o dízimo como celebração da redenção. E para isso eu quero usar uma história que é muito conhecida de todos, a de José do Egito. Todo mundo conhece, sabe da história de José? Mas eu quero pegar um ponto aqui que nos ensina profundas verdades acerca disso. Quando você chega no capítulo 41 de Gênesis, qual é o contexto do momento? José está preso. Depois do problema com a dona Potifa, ele foi preso e está na masmorra há algum tempo. Enquanto isso, a Bíblia vai dizer que Faraó teve um sonho, ou melhor, 2 sonhos, um seguido do outro. O primeiro sonho, ele estava à margem do rio Nilo, e de repente aparece ali 7 vacas gordas, bem saudáveis. E elas se posicionam próximo do rio, e logo em seguida aparecem 7 vacas feias, magras. E de repente as vacas magras começam a comer, engolir as vacas gordas, bonitas. Ele acorda assustado com aquele sonho, volta a dormir e sonha de novo. E no segundo sonho, ele sonha que de uma haste ou de um pé de milho, para ficar mais claro, brotava 7 espigas saudáveis, cheias de grãos. E logo em seguida, 7 espigas mirradas, feias, sem vida. E do mesmo jeito, as espigas mirradas começam a engolir as espigas boas, saudáveis. Irmãos, era para ficar perturbado mesmo, né? Que sonhos mais malucos é esse? Dá para você imaginar uma espiga de milho comendo a outra? Uma vaca magra, feia, fraquinha, engolindo uma gorda, uma bonitona, saudável? A Bíblia diz que Faraó ficou perturbado. Ele acordou e viu que era um sonho, e aquilo perturbou ele de um jeito, que ele manda chamar todos os seus sábios, porque ele queria entender aquilo, ele queria uma interpretação, e ninguém conseguiu interpretar o sonho.
O seu copeiro estava vendo aquilo, e de repente o copeiro lembra, fala assim, Senhor. Ele chega para Faraó e diz assim, lembra quando eu estava preso, que o Senhor me mandou para a cadeia? Estava lá eu com o padeiro. Deixa eu te contar, aconteceu uma coisa lá. Tinha passado 2, 3 anos, mais ou menos, 2 anos. Aconteceu algo lá que talvez pode nos ajudar nesse impasse aqui. Tem um hebreu lá, na prisão. E quando eu estava lá preso, eu e o padeiro tivemos 2 sonhos. E ele interpretou, e do jeitinho que ele falou aconteceu. Eis-me aqui agora te servindo de novo. E o que aconteceu com o padeiro? Morreu. Então, esse rapaz pode nos ajudar. O que Faraó fez? Mandou chamar José. José vem à sua presença, e o que acontece? Ele interpreta os sonhos de Faraó. A conversa ali, ele foi bem, né? Falou assim, olha, Faraó, a primeira coisa que eu quero te dizer, o sonho é um só. Por que você sonhou 2 vezes? Porque Deus tem pressa em fazer o que Ele tem que fazer. Então você precisa entender, cabeção. É por isso que Ele te mostrou 2 vezes. Né? É isso que significa as vacas e as espigas. E a mensagem é, virão 7 anos de prosperidade. E depois 7 de uma grande fome que a terra nunca experimentou. É essa a interpretação. Só que José não fica só na interpretação do sonho, ele também traz as orientações daquilo que Faraó precisaria fazer para evitar uma tragédia maior para a nação e para a terra. Ele vira para Faraó e diz assim, olha, e para você evitar um caos maior, você tem que levantar um homem sábio, ajuizado, e esta pessoa deve ser colocada como encarregado de dirigir toda a terra do Egito. Irmãos, Faraó com certeza estava impactado. Quando você lê o texto, você vai perceber isso. Com tanta manifestação de Deus, através da vida de José. Ele chama os seus conselheiros, discute o assunto, e de repente ele vira e fala assim, eu não vejo ninguém mais preparado do que José. É ele que tem que ser esse governador, essa pessoa que vai governar, dirigir o Egito, para nos ajudar a diminuir esse caos que está vindo. E aí, queridos, a gente pula lá para o capítulo 47 de Gênesis. Diante disso, começa a maior transação comercial de toda a história da humanidade. José agora já está no trono como governador, a segunda voz no Egito, e ele começa a comprar toda a terra do Egito para Faraó. Primeiro, a Bíblia vai nos dizer que ele arrecada todo o dinheiro que havia na terra do Egito e na terra de Canaã, em troca de cereais que compravam. Toda a grana que estava em circulação veio para as mãos de Faraó. É lógico que aqui já estava iniciando os 7 anos de fome. A primeira coisa que ele fez foi isso, todo o dinheiro. Consegue imaginar isso? Não tem dinheiro mais circulando no mercado. Tudo está centralizado na mão de um homem só. Foi o que aconteceu. Segundo, sem dinheiro e com fome, o povo volta a José. E agora ele compra os animais em troca de mantimentos. Aqui entra cavalos, rebanhos, gados, jumentos, todos os animais. Primeira vez eles trazem tudo que tinha de dinheiro, leva mantimento. Acaba o mantimento, eles voltam, agora traz os gados e leva mantimento de novo. A segunda compra. Em terceiro, agora sem dinheiro e sem animais, para que pudessem comprar comida, José compra as suas terras e as suas próprias vidas. E aí a Bíblia vai dizer que a terra e tudo o que havia nela passaram a ser de Faraó. Consegue entender o tamanho dessa transação comercial? Chegou um momento em que Faraó olhou e disse, é tudo meu. Que as pessoas olhavam e diziam, é tudo de Faraó. Tudo é dele, ele é dono e senhor acima de toda a terra do Egito agora.
Deixa eu te perguntar, o que aconteceu com esse povo? Eles deixaram de pertencer a si mesmos e passaram a pertencer a Faraó. As suas vidas, o seu gado, as suas casas, as suas terras, tudo passou a ser propriedade de Faraó. E com isso eles se tornaram em servos de Faraó. E como servos, a única coisa que eles poderiam fazer agora era cuidar daquilo que era dele, de Faraó. O que Jesus fez por meio do seu sacrifício por nós, não é semelhante a isso? Isso é a nossa redenção. Na verdade, o que a gente vê, queridos, na história de José, é uma figura daquilo que Jesus faria por nós e fez. Percebe que é a mesma coisa? A Bíblia diz que Ele nos comprou, que antes nós éramos de um dono, agora nós somos dele. No início nós éramos propriedades de Deus, mas por causa da queda do homem, o pecado roubou isto, tirando de nós essa condição. Porém, quando Jesus veio, pagou o preço da nossa dívida, Ele nos remiu da mão daquele que havia se tornado nosso dono e Senhor, o diabo. E quando tomamos a decisão de entregar o governo, o senhorio de nossas vidas ao Senhor, declarando assim que somos servos de Deus, o que é que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos reconhecendo que nós não pertencemos a nós mesmos e que tudo o que temos, na verdade, pertence a Ele. Somos apenas mordomos de algo que não é nosso, inclusive a nossa própria vida. Nem nós nos pertencemos mais. E com esse entendimento é que precisamos olhar para a nossa vida e buscar compreensão daquilo que precisamos fazer, de como devemos nos comportar agora diante dessa realidade nossa, com o nosso Senhor, o nosso dono, Cristo Jesus. Vamos ver como que os egípcios encararam a situação. Depois que José termina essa transação comercial que compra tudo, que foi a maior da história, onde ele comprou toda a terra do Egito, todos os seus habitantes para Faraó, pegou todo o dinheiro, como eu já disse, é uma figura do que fomos, submetidos no processo com Cristo. A gente precisa entender, queridos, como, usando essa figura, como nós precisamos encarar a nossa realidade e vivê-la. Olha como que os egípcios encararam a situação. Gênesis capítulo 47, verso 23, eu quero ler com você. Depois desse último episódio, onde José compra as suas vidas e as suas terras, acontece a mesma coisa. O mantimento acaba e depois as pessoas voltam. E aí acontece isso aqui. Gênesis 47, versículo 23. Então José disse ao povo: eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aí olha a sequência do texto. Aqui estão sementes, ou as sementes, para que semeie a terra. Das colheitas, vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo. Então, parte da 4ª parte era para semente, não tinha que comer tudo, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas, e para alimentar os seus filhos. Olha a direção agora. Não tinham mais nada. A única coisa que restavam para eles agora era receber algo da parte do seu senhor e dono, que era Faraó, e ser mordomos sobre isso. Então José disponibiliza sementes para eles. E viu aqui qual que eram os critérios? Vocês vão pegar as sementes, plantar, e de toda a colheita, 20% devolva para Faraó. Os outros 80% fiquem com vocês, e vocês vão fazer assim, assim, assim. E eu acho interessante que quando fala aqui que é para semear o campo, seria tipo assim, ó, não coma tudo, tá?
entenda que parte dos 80% é para semente. Você sabe qual que é essa semente hoje? As nossas esmolas e as nossas ofertas. O que é o nosso dízimo hoje? Os 20% que Faraó pedia aqui. Então, os 20% simboliza o dízimo, que hoje é 10%, e o semear na terra é exatamente, aponta para as esmolas e as ofertas, que são sementes que nós lançamos. E qual foi o comportamento do povo, depois de ouvir isso? Vocês acham que eles se rebelaram contra José? Ah, José, para com isso, cara, como assim? Nós já não temos nada. Agora você está nos dando semente. Além de preparar a terra, semear, cuidar, depois de colher, nós ainda vamos ter que vir aqui e dar 20% para Faraó. Você acha que foi isso que eles fizeram? Brigaram com José? Não vou fazer isso não, sai fora, conversa é essa. Você acha que alguém teve coração para fazer isso? Peito, coragem para fazer isso? Porque eles tinham entendimento do que Faraó fez por eles. Se Faraó não tivesse tido sonhos, se José não entrasse na história, se não houvesse a interpretação, se não houvesse a obediência de Faraó, a terra tinha se lascado, queridos. A verdade é essa. Ninguém tinha se salvado daquela situação. Então aquele povo, naquele momento, tinha uma consciência assim, peraí, nós temos um Senhor que cuidou de nós, que foi obediente, que preparou tudo, e é por causa disso que nós estamos vivos. Então, quando aquele povo olhou para essa proposta de José, olha só o que eles falaram no versículo 25. Eles disseram a José: o Senhor salvou a nossa vida. Consegue ver um coração grato aqui? Uau, o que é isso que Faraó, ou José, o que é isso que você está nos pedindo? Diante de tudo o que Faraó fez, ele salvou a nossa vida. E aí eles continuam: que possamos alcançar favor diante de nosso Senhor, e seremos, José, escravos de Faraó. É essa que é a nossa decisão, porque a gente entendeu o que ele fez. Nós queremos servi-los, nós queremos ser escravo dele, porque o nosso coração se enche de alegria, de prazer, quando nós olhamos e vemos tudo o que ele fez por nós. Percebe a diferença? Eles não acharam pesado trazer de volta 20%, mas eles receberam isso de bom grado. Todos eram propriedade de Faraó. José fornecia sementes, eles teriam que plantar, 20% teria que voltar como mandamento, como ordem. O resto, eles eram, mordomos, e ia usar para o seu sustento e para continuar o plantio e as próximas colheitas. É isso que a gente vê aqui. O que a gente aprende, queridos? É que essa precisa ser também a nossa conduta, o nosso posicionamento diante de Deus, quando a Bíblia fala hoje de dízimo e oferta. Deixa eu te perguntar uma coisa: quem é que você acha que abriu a porta para você ter o emprego que você tem hoje? Quem é que fez isso? E é interessante que lá em Malaquias capítulo 3, quando ele tem o embate com o seu povo acerca do roubo que estava acontecendo em relação a dízimos e ofertas, ele diz assim, tragam todos os dízimos à casa do tesouro e façam prova de mim. Vocês vão ver se eu não vou abrir as janelas dos céus, se eu não vou abençoar. E se Deus resolvesse hoje tocar na vida do seu chefe, endurecer o coração dele, para que amanhã cedo, quando você chegar lá, ele te chame no RH e fala assim: você está despedido. Você acha que Deus não poderia fazer isso? É lógico que ele pode. Se você que tem uma empresa que vende, que precisa de vendas, você que é um profissional que precisa fechar contratos, quem é que tem proporcionado, que tudo isso chegue nas suas mãos? Você acha que não é Deus? E se ele resolver fechar a torneira?
Percebe, queridos? Porque tudo é dele. Ele que governa tudo. Percebe que isso não condiz com o nosso comportamento, porque tudo é dele. Com a resistência, com os motivos que a gente tem hoje se apossado dele para não praticar os mandamentos acerca do princípio de contribuição financeira. É verdade ou não? Porque tudo é dele. Se ele olhar, ele não precisa nem te falar, se ele só pensar, fechou o tempo do nosso lado. E a gente sabe melhor do que ninguém o que foi a redenção. Sim ou não? Se Jesus não tivesse entrado na nossa vida, como nosso irmão mais velho e nos resgatado, o que nos esperaria? Inferno, condenação eterna. Então, diante de tudo isso, como é que eu vou encarar a contribuição dos meus dízimos como uma celebração de redenção? Irmãos, Deus ele é tremendo. Qual que é a ideia dele quando a palavra nos mostra esse caminho de ensino, de entendimento acerca do dízimo? O que Deus quer não é o seu dinheiro. O que Deus quer é que todas as vezes que você vá, ou venha, ou vá fazer o Pix, a transferência, ou venha trazer o seu dízimo, que você se lembre, eu era escravo do diabo, eu estava condenado. Eu estava condenado à eternidade sem Deus. Jesus me comprou, eu sou dele. Deus, obrigado pela redenção. Eu te sirvo com amor, eu sou escravo do Senhor com amor, porque eu reconheço tudo o que o Senhor fez por mim que ninguém poderia fazer. Entende? Que não é questão financeira. Agora, por que Deus faz isso? Porque o dinheiro pode concorrer com ele, primeiro. E segundo, é para nos manter sempre vivos, ou com uma memória viva de tudo aquilo que Ele fez por nós. Não que Deus acredite que nós vamos sofrer todo mundo de amnésia e vamos esquecer. Não é isso, mas Ele quer, Ele estipulou, Ele colocou um mandamento, que todas as vezes que a gente pratica, aquilo cresce aqui dentro. Senhor, eu estou fazendo, porque um dia o Senhor me redimiu. Do mesmo jeito que sobe como memoriais diante dele, isso aqui também tem que funcionar para nós. Quando a gente faz isso, queridos, tudo muda a respeito da forma, da maneira que a gente se comporta com a entrega dos nossos dízimos. Amém? O segundo ponto que eu quero destacar dentro disso, está registrado no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10. E aqui nós vamos entender que as nossas contribuições também, elas são sinais de honra ao Senhor. Olha só o que aqui diz o texto. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E o versículo 10 diz assim: e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Percebe que há uma sequência, um acompanhamento de promessa com a prática aqui também? Agora, a primeira coisa que eu quero destacar no texto é que ele fala de honra ao Senhor. E o que é honra? É fazer distinção. Quando eu honro a Deus, eu estou fazendo distinção entre Ele e as demais coisas na minha vida. E percebe que o texto diz assim, ó, honra o Senhor com as primícias, ou seja, os primeiros, o primeiro fruto. Como é que eu poderia fazer isso, praticar esse mandamento, essa orientação bíblica, no que se relaciona a dízimos, ofertas e esmolas? Simples. Deixa eu te fazer uma pergunta.
Quando o seu salário ou o seu pagamento cai na sua conta bancária, qual é a primeira coisa que você faz? É pagar o boleto que vence no dia? É pagar a água que vence no dia? Ou é entregar o seu dízimo? Honra não é primeiro? Então entenda uma coisa hoje. Todas as vezes que o nosso ganho entra ou cai nas nossas mãos, e a gente não cumpre os princípios da palavra antes das outras coisas, nós não estamos honrando a Deus, porque Ele pede o primeiro, a primícia. Isso é honra. É quando eu olho para aquilo que vem nas minhas mãos e digo assim: Senhor, isso só foi possível por Tua causa, então eu vou Te honrar. Está aqui a parte que o Senhor me pede. Depois, eu vou fazer o resto. O que acontece com a maioria de nós? Ou com muita gente? Talvez por um entendimento errado, ou por decisão mesmo. Tem gente que faz assim, ó, o dinheiro cai na conta, paga tudo, e já está maquinado, já está com a intenção no coração: se der, se sobrar alguma coisa, eu entrego o dízimo. E se depois lá no final eu vou ver se eu consigo dar uma oferta. Irmãos, é assim ou não? Tem muita gente que conduz a sua vida em relação a isso dessa forma. E aí o dinheiro entra, paga tudo. É óbvio, não tem um coração disposto a honrar, pode ser que não vai dar certo. No final não sobra para entregar o dízimo. Aí o cristão vira para Deus e diz assim: Senhor, está vendo? O Senhor está vendo. Estou ganhando pouco. E alguns falam assim: o Senhor tem que aumentar o meu salário, porque se o Senhor aumentar o meu salário, eu vou conseguir dizimar, viu Deus? Senhor, 5 mil não dá, me dá 10 que eu vou te dar o dízimo. Irmãos, é assim ou não? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Se a pessoa não tem o coração para entregar 500 sobre 5 mil, você acha mesmo que ela vai entregar 1.000 sobre 10? Mas não vai mesmo. É por isso que Jesus diz assim, ó: aquele que for fiel no pouco, também será fiel no muito. Percebe que é uma questão de decisão, de olhar e dizer: Senhor, eu decido praticar a Tua palavra. Eu decido. Não importa o que vem depois, o Senhor é primeiro na minha vida e eu vou Te honrar com isso. Percebe onde muitas vezes a gente erra? O que eu quero te demonstrar? Quando você não tira primeiro aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que tirar dessa área, você não está honrando. E o contrário de honra é o quê? Desonra. E aí eu quero te lembrar de uma coisa. Deus diz assim, ó: eu honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Olha o tanto que isso é sério. Percebe? Irmãos, não vale a pena a gente querer tocar a nossa vida na força do nosso próprio braço, sendo que nós temos um Deus que está disponível para nós, quer ser o nosso parceiro, o nosso abençoador, além de Senhor e dono em tudo. Por que não se render a Ele e entrar numa vida de obediência? É verdade ou não? Isso chega a ser insano da nossa parte. Muitas vezes. Para concluir, deixa eu te perguntar uma coisa. É lógico que o foco aqui foi nessa área, porque é uma área muito problemática na vida da maioria das pessoas. Mas como tem sido a aplicabilidade dos princípios e mandamentos de Deus na nossa vida? Agora eu me refiro a todas as áreas, não só na financeira, no nosso casamento. Como que nós estamos vivendo isso de verdade, de fato? Muitas vezes nós queremos uma família saudável, um casamento top,
Queremos, como maridos, ter uma esposa que corresponda à altura. As esposas querem ter um marido que corresponda à altura. Mas como é que nós estamos praticando os princípios de Deus dentro de tudo isso? Nós precisamos, queridos, pensar nisso. O que faremos com o conhecimento que Ele está nos dando acerca desse assunto hoje? O que faremos a partir de agora? Para encerrar, deixa eu contextualizar um negócio para você, ou um fato contigo. Lucas capítulo 6, a partir do verso 46, acontece um fato muito importante na palavra de Deus, não diferente dos outros, né? Todos são. Jesus está diante de algumas pessoas e de repente Ele vira para eles e diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Tipo assim, que conversa é essa? Se eu sou o Senhor, por que vocês não me obedecem? O papo é mais ou menos assim. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Irmãos, e como tem gente cristã hoje vivendo isso? Falam, cantam, testemunham que Deus é Senhor, mas na verdade a obediência é quase inexistente nas suas vidas. E deixa eu te dizer, essa pergunta de Jesus, ela está gritando para muita gente que diz que Ele é Senhor hoje. Por que me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? E aí Ele continua a conversa. Eu falo assim: olha, eu vou mostrar 2 cenários para vocês. Tipo assim, eu vou mostrar 2 coisas, 2 cenários diferentes para vocês. Primeiro, eu vou falar de alguém que me chama Senhor, Senhor, e realmente eu sou na vida dele. Depois você pode ler o texto que você vai ver isso. Essa pessoa que me chama Senhor, Senhor, e me obedece, é aquele que ouve a minha palavra e as pratica. Permanece na minha palavra. Esses são os que são meus discípulos. E preste atenção numa coisa: essa pessoa, ou este homem, é semelhante a alguém que construiu a sua casa. Lucas vai dizer assim, que a palavra de Jesus foi: ele construiu a sua casa e cavou profunda vala e colocou lá os alicerces. Ele ergueu a sua existência sobre a minha palavra. E aí o que aconteceu? Veio as enchentes, as tempestades da vida, as águas bateram com força contra aquela casa, mas não puderam abalar, porque ela foi construída sobre a rocha, sobre a minha palavra. E aí eu vejo que no contexto Jesus diz assim, esse é aquele que não só me chama Senhor, Senhor, mas faz o que eu mando. Agora entenda, a quem é semelhante aquele que apenas fala que eu sou Senhor, mas não me obedece? Este é semelhante a alguém que construiu a sua casa sobre a terra, não se preocupou com o alicerce, ou seja, com o fundamento, com os princípios e mandamentos. Esse não me ouviu, ele construiu, ergueu a sua existência de qualquer jeito, da sua própria maneira. Vieram as enchentes, as águas bateram contra aquela casa, e foi grande a sua ruína. Consegue entender com isso por que existe muito, por exemplo, casamento de cristãos hoje que estão se desmantelando, famílias que estão sendo destruídas, homens que estão sendo destruídos, mulheres que estão sendo destruídos? Porque, queridos, a base da construção não é o Senhor. Os meios que estão usando para construir a sua existência não são os princípios e os mandamentos divinos. Eu quero te levar a orar nesta noite, nesse momento agora, sobre a sua vida em relação a isso. Porque é urgente o que nós temos que fazer.
Quando a gente pensa nisso, na aplicabilidade dos princípios e mandamentos de Deus na nossa vida, como está? Nós estamos construindo sobre a rocha ou sobre a areia? Você sabe onde a sua casa, a casa da sua existência está sendo erguida. E deixa eu te dizer, se for sobre a areia, qualquer outro terreno que não seja a palavra de Deus, ainda dá tempo de mudar de lugar, de mudar de base, de mudar de fundamento, e fazer uma aliança com Ele hoje, de dizer assim: Senhor, eu vou te colocar no lugar de direito da minha vida, vou caminhar como redimido, vou viver como teu servo, como teu filho, numa vida de obediência a ti. Eu vou permanecer na tua palavra, porque eu quero ser liberto, eu quero viver em plena liberdade durante toda a minha jornada aqui, a ponto de me levar ou de me ver experimentando tudo aquilo que o Senhor um dia planejou para mim. Hoje é tempo da gente fazer isso.